Eu sou Lila Santiago e a leitura que eu faço da nova nomenclatura, né, da sigla GLS para LGBTQIAPN+, é o próprio avanço tanto da luta do movimento LGBT, né, quanto da comunidade no geral. A gente tinha GLS, que era só pessoas gays, lésbicas e pessoas simpatizantes. Então percebeu-se que precisava de uma visibilidade maior, por exemplo, em dado momento, das pessoas lésbicas. E aí inverteu-se, né? Trouxe a sigla AL para frente e ao longo dos anos também percebeu que outras demandas exigiam também maior visibilidade. Então incluiu o T de pessoas trans, travestis, transexuais, transgêneros. As pessoas bissexuais também tiveram maior visibilidade. Então assim, ao longo que a gente consegue ir lutando pelos nossos direitos, reafirmando a nossa existência, a gente também vai avançando, né? Eu tenho uma expressão lida na cisgeneridade, né, como uma mulher negra, lésbica, mas eu também, hoje eu estou uma pessoa não binária. Então, assim, além da não binaridade hoje me contemplar, eu também sou uma pessoa demissexual. Então, dentro da sigla LGBTQIAPN+, acolheu-se também outras questões, como não só a orientação sexual, mas a identidade de gênero, a expressão. Então, assim, ampliou de tal forma que a gente se sente mais representado. Tanto assim, existem mulheres trans que também são lésbicas, existem pessoas trans que também são demissexuais ou agêneros, enfim. Então, assim, isso vai ampliando cada vez mais a nossa representatividade e a nossa luta por garantia de direitos mesmo. E aproveitando até, assim, para quem não conhece todas as siglas, né, a pessoa demissexual é uma pessoa que sente atração por outra pessoa a partir de uma conexão. Então eu vou contar da minha experiência. Eu não consigo me relacionar com outras pessoas sem ter uma conversa, uma amizade, algo que me atraia verdadeiramente, inteiramente a uma pessoa. Então eu não consigo sair com outras pessoas de forma casual. Então assim, eu não sou uma pessoa que vai pra balada ou outros lugares assim só pra sair com alguém, conhecer, beijar na boca e tudo mais. Eu preciso que role de fato uma conectividade, uma interação, uma identificação maior com essa pessoa até que eu consiga de fato me relacionar com ela. A sigla, ela não me limita e ao mesmo tempo que ela não me limita, ela automaticamente me valida, né? Porque se não fosse essa visibilidade, a gente não teria tanta representatividade. Cada sigla tem a sua especificidade, né? Então, dentro da comunidade gay, existem as especificidades das pessoas gays, dentro da lésbica, dentro das pessoas trans. Então, assim, a gente precisa de ter essa determinação para que a gente consiga garantias de direitos específicos para cada uma delas, né? Só que isso também não me isenta de conhecer e respeitar todas as outras. É importante ter o máximo de representatividade, né? Por exemplo, a gente tem o sinal mais como a continuação de que outras especificidades também estão representadas na sigla LGBTQIAPN+. Então eu acho importante e impactante essa questão, porque tudo que me atingia primeiramente estava sempre relacionado à questão racial. Então eu, como pessoa negra, sempre me pegou mais as questões de preconceito com relação à minha negritude, se eu sou ou não sou negra, se eu sou mais clara, se eu sou mais retinta ou não. Então sempre teve esse intermédio, eu sou ou não sou uma pessoa negra. Então a minha construção de identidade veio a partir dessa questão de eu me colocar enquanto pessoa negra na sociedade e tudo que isso acarreta a minha pessoa. A questão da sexualidade sempre veio muito depois, muito tardia. Então eu me relacionei com homens, me relacionei com mulheres, me relaciono hoje atualmente só com mulheres. Então o impacto que gera quando a gente tem essas siglas de representatividades adicionadas é no sentido justamente de eu poder, por exemplo, até então, na década de 80, 90, eu só entendia que existia ou gay ou sapatão. Hoje não. Hoje eu sei que existe a não binaridade, as pessoas trans, travestis, que também estão à frente da luta por direitos. Então, graças a esse avanço,
por conta dos movimentos de luta da comunidade LGBTQIAPN+, a gente pôde se descobrir de fato enquanto comunidade, enquanto pessoa, enquanto existência, e também respeitar as especificidades de cada uma dessas pessoas, né? Porque embora eu seja uma pessoa lésbica, não binária, demissexual, existe a pessoa bissexual, a pessoa birromântica, a pessoa poliamor. Então, assim, são várias questões que tá intrínseco a cada pessoa, com a sua identidade, com a sua experiência, com a sua forma de viver e se entender como ser e como si próprio mesmo. É óbvio que a gente reproduz a cis-heteronormatividade no nosso dia a dia, né? Afinal de contas, a gente vive uma estrutura de um sistema cis, branco, hétero, machista, como dizer assim, patriarcal, né? Então toda essa cultura colonizadora, ela impõe ainda sobre as nossas identidades. Então, assim, não é difícil ver, por exemplo, pessoas negras reproduzindo racismo. Não é difícil ver mulheres reproduzindo machismo. Não é difícil ver pessoas LGBTQIAPN+, reproduzindo LGBTfobia. Então, assim, por quê? Porque a gente vive nesse sistema que nos forjou dessa maneira, né? A essência da nossa sociedade, ela é patriarcal, ela é cis, ela é hétero. E com os avanços que a gente vem ao compasso de conquistas mesmo, né? E sempre a partir de muita luta, a gente vem conseguindo denominar melhor essas estruturas e romper elas, né? Então, assim, a partir do momento que eu me entendo numa sociedade violenta, o que eu faço? Eu reproduzo essas violências ou eu combato elas a partir de mim e dentro dos meus grupos, do meu núcleo familiar, do meu núcleo de amizades, né? Como que eu faço? Eu busco sempre estar aprendendo e tentando, né, ir na contramão desse sistema opressor. Acabou? Que rápido, nem falou da monogamia.